Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar você a fazer este lindo coração de duas cores, tá? Você só muda a cor que você quiser fazer, ou branco e verde, branco e preto, vermelho e preto. Então, aqui temos o coração do Palmeiras, do Corinthians e do Flamengo, tá bom? E demais cores de times que são de duas cores, você pode estar somente mudando a cor, tá bom? Então, vamos lá. Vamos precisar de bolinha ou pérola na cor verde. Aqui é a mesma situação. Bolinha ou pérola. Perdão, aqui branco e verde, tá? Branco e verde. Nylon 0,35, agulha e tesoura. Tá ok, meus amores? Coloque 4 brancas. Puxa tudo até o final. Escapuliu, deixa eu pôr de novo. Junte aqui as duas pontinhas. Bolinha. Passa por dentro. Puxa. E puxa pra firmar. Corte o excesso. Temos aqui, então, um módulo de 4. Ande por uma seguinte. Coloque um branco, 2 verde e 2 brancas. Volto uma, meu fio tá saindo aqui, volto uma e ando por uma seguinte. Módulo de 6. Coloque 2 brancas e 2 verdes. Volto uma e 2 e ando por uma seguinte. Módulo de 6. Coloque um branco, 2 verde e um branco. Volto uma e 2 e ando por duas seguintes, uma e 2. Vou voltar essas duas. Voltei duas, que foi essa e essa, que foi essa e essa, e vou andar por duas seguintes agora, ó. Uma e 2. Temos mais um módulo de 6. Coloque uma branca e 2 verdes. Volto uma, 2 e 3 e ando por uma seguinte. Módulo de 6. Coloque 4 verde. Volto 2 brancas. Ando uma verde seguinte. E ande uma verde seguinte. Módulo de 6. Coloque um verde, 2 branco e uma verde. Volto por 2, ó, conta sempre tá onde tá saindo o seu fio, uma e 2. Volto 2 e ando por duas seguintes.
módulo de 6. Coloque uma verde e duas brancas. Uma verde e duas brancas, volto por 3 verde, ó, volto 3 e ando uma verde seguinte. Volto 3, ando uma. Temos um módulo de 6. Coloque duas verdes e duas brancas. Volte duas e ande, volte duas verdes e ande duas brancas. Volto 2 e ando 2. Módulo de 6. Coloque 3 verde. Volto 3. 1, 2 e 3. E ando por uma verde seguinte. Módulo de 6. Coloque um verde, um branco e um verde. Volto 2 e ando 2 seguinte. Módulo de 6. Coloco um verde e duas brancas. Volte 3. E ande duas verdes seguinte. Temos então módulo de 6. Coloque uma verde e duas brancas. Volte 3. Volto 3. Módulo de 6 e ande por uma verde seguinte. Coloque uma verde e duas brancas. Volte 2. E ande duas seguinte. Ande duas verdes seguinte. Temos um módulo de 5. Coloque duas brancas. Volte 3. Módulo de 5 e ande uma branca seguinte. Coloque uma branca, uma verde e uma branca. Volto 2. E ande duas brancas seguinte. Módulo de 5. Coloque uma branca e duas verdes. Volte 1, 2 e 3. Módulo de 6 e ande duas brancas seguinte.
Coloque uma branca e duas verdes. Volte 3. Módulo de 6 e ande uma branca seguinte. Coloque duas brancas e uma verde. Volte 2. Ande duas verdes seguinte. Módulo de 5. Coloque uma verde e uma branca. Volte 3. Módulo de 5 e ande duas verdes seguinte. Coloque dois brancos. Volto 3. Ande uma branca seguinte. Temos um módulo de 5. Coloque um branco, um verde e um branco. Volte 2. Módulo de 5 e ande duas brancas seguinte. Coloque um branco e duas verdes. Volte 3. Módulo de 6 e ande duas brancas seguinte. Coloque uma branca e duas verdes. Volte 3. Módulo de 6 e ande duas brancas seguinte. Coloque um branco e um verde. Volte 3. Módulo de 5 e ande três brancas seguintes. Coloque duas verdes. Agora, você vai voltar, ó, essas 4 brancas e vai passar essas duas verdes também. Volte 4. Coloca as duas verdes. Puxa. Módulo de 6, ande duas verdes. Coloque duas verdes. Vai fazer a mesma coisa, ó. Vai voltar 3, conte de onde tá saindo o seu fio. 1, 2, 3. Volte essas 3. Coloque as duas verdes. Temos um módulo de 5 e ande por 3 verdes seguintes. 1, 2 e 3.
Coloque uma verde, volte 4, conte de onde tá saindo o seu fio. 1, 2, 3 e 4. Temos um módulo de 5 e ande por uma verde seguinte. Coloque uma verde, volte 4. 1, 2, 3, 4. Módulo de 5 e ande por uma seguinte. Ande uma verde seguinte. Coloque duas verdes, volte 3, ó. 1, 2 e 3. Temos um módulo de 5 e ande duas verdes seguintes. Coloque duas verdes, volte 3. 1, 2, 3. Temos um módulo de 5 e ande 4 brancas seguinte. Coloque uma verde, volte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar nessa verde. Temos aqui um módulo de 6. E agora é só fechar esse módulo de 5 aqui que tá aberto. Andando por 1, 2, 3, 4 e 5. E agora é só você arrematar. E está aqui pronto, belíssimo, o nosso coração. Lembrando, se você vai fazer um outro... É só acrescentar a bolinha aqui embaixinho, tá? Nesse módulo de 4, para fazer o biquinho do coração. Está aqui pronto, meus amores. Esse aqui é para colocar no celular, tá? Mas lembrando que você pode fazer para chaveiro. Temos aqui, ó, para chaveiro e para colocar no vidro do carro também, tá bom? Então, temos aqui todos prontinhos, tá? E aí, é só vocês decidirem aí qual deles vai usar, que tipo de modelo o cliente vai querer, tá bom? Aqui você pode estar colocando o nome da pessoa também, tá bom, meus amores? Boa sorte, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.